estamos vivendo uma onda de milagres sobre a nossa igreja. Você crê nisso? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria está chegando sobre a nossa igreja e vai chegar sobre você, sobre a sua família. Nós cremos nisso. O povo da fé se levantou. O povo da fé se levantou. Foi muito lindo que nós vivemos. O pastor José está nos assistindo. Dá um tchauzinho para ele. Fala assim, pastor, estou com você. Deus fez coisas muito extraordinárias conosco e nós estamos muito gratos. E hoje, nessa manhã, Deus vai fazer algo muito poderoso sobre a sua história. Você crê? Abra teu coração para aquilo que Deus quer fazer. Meus irmãos, eu quero começar com a história de um médico que certa vez ele foi atuar num hospital que tratava de lepra. E ele recebeu uma menininha. E ele ficou muito espantado, porque essa menininha era estranhamente corajosa. Parecia que ela era muito forte. Ela estava com o pé sangrando, mas ela continuava a andar, se mexer, brincar, como se nada tivesse acontecido. Então ele olhou para o pé, a ferida era muito profunda, era muito grave. E ele recomendou um tratamento. Aquela menina não cumpriu o tratamento, seguiu com a vida dela, com a família dela. Anos mais tarde, ele recebeu a notícia que aquela menina teve que amputar as suas 2 pernas. Porque aquela menina tinha lepra. E a lepra fazia com que ela não sentisse dor. Então ela não percebia, ela cada vez se colocava mais em situações de risco para o seu pé, em situações de risco, onde iam abrindo feridas, e ela não sentia, até que se tornou irreversível e as 2 pernas tiveram que ser amputadas. Foi assim que esse médico se deu conta que os seus pacientes com lepra ensinaram a ele uma lição importantíssima: a dádiva da dor. A dor é uma dádiva. Porque ele começou a perceber que os seus pacientes se mutilavam, porque não tinham a dádiva de poder sentir dor. Só que a gente vive num tempo como se fosse pecado sofrer. A gente vive num tempo como se sentir dor fosse algo que nós não podemos ter contato. Nós somos intolerantes à dor. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo logo o remédio. Se eu sinto isso, eu não consigo sentir dor. Mas a dor nos protege. A dor nos protege. Nós somos intolerantes e vivemos por vezes uma vida vazia, uma vida onde a gente foge de sentir dor, vive uma fantasia, porque não queremos enfrentar, não queremos ter contato com a dor. Por isso, Deus trouxe um recado para todos nós nessa manhã. E o recado é o seguinte: não tenha medo, as dores nos salvam. Não tenha medo, as dores nos salvam. Eu quero que você abra comigo a carta de 2 aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do 1 ao 10, para a gente entender com o apóstolo Paulo um pouco sobre isso. Como que as dores nos salvam. Olha o que o texto diz, olha o que a carta, 2 Coríntios 12. 2 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele disse assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Disso eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então aí estou forte. Vamos orar? Pai bondoso, eu peço que a Tua graça esteja sobre nós e que o Senhor se revele e revele o Filho a nós. Revele o Teu coração para que a gente possa aprender que as dores nos salvam. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero que a gente entenda aqui o contexto dessa carta. Por que Paulo escreveu essa carta e falou sobre isso à igreja de Corinto? Essa carta ele envia despido. Nessa carta ele se abre profundamente. É a carta onde ele fala com mais intimidade sobre si, sobre as suas questões, sobre as suas dores. É a carta em que ele não só ensina sobre a cruz, mas ele fala sobre ele estar encarnando a cruz. Ele fala sobre as dores que ele mesmo tem. É uma carta que ele mostra o coração dele, ele rasga o coração dele para a igreja de Corinto. Mas ele se sente pressionado a fazer isso, porque ele não gostava de contar sobre as suas próprias experiências. Ele falava sobre o contexto das coisas, mas ele não gostava de se expor. Ele só fala sobre isso porque nesse contexto ele era obrigado. Ele não quer atrair atenção para si. Ele quer tornar as pessoas discípulas de Cristo e não seguidores do apóstolo Paulo. Por isso ele não gostava de compartilhar as suas experiências pessoais. Mas alguns falsos mestres que se intitulavam apóstolos estavam chegando nessa igreja e questionando a autoridade de Paulo. Esses ditos apóstolos estavam dizendo que Paulo não era um apóstolo genuíno, não fazia parte dos 12. Eles estavam dizendo que Paulo tinha uma liderança fraca, que a presença dele era fraca, desanimadora. Eles estavam dizendo que Paulo não tinha experiências super espirituais e sobrenaturais como eles tinham, porque eles tinham experiências sobrenaturais com Deus. Como Paulo nunca disse nada, Paulo nem tinha vivido tanta coisa com Deus. Então, forçado com essas circunstâncias para ajudar a igreja de Corinto, Paulo se viu tendo que quebrar um silêncio de 14 anos. 14 anos que Paulo teve a experiência que ele relata aqui, e ele não contou essa experiência para ninguém. Ele fala assim: eu não me glorio de ter tido essa experiência, eu não me acho melhor do que ninguém, eu não me acho o máximo por ter tido essa experiência. O que mais me dá glória vem depois da experiência. Essa experiência aconteceu no início da conversão de Paulo, 14 anos atrás. Ele nunca compartilhou essa história. Então ele conta de forma até constrangida. Você vê um constrangimento quando Paulo começa a contar essa experiência sobre o que aconteceu. Ele fala na terceira pessoa, ele fala assim, olha, eu conheço um homem que era ele mesmo. Porque ele não fala assim, eu fui arrebatado. Porque ele acha que isso pode colocar ele num pé de igualdade com Enoque e Elias, por exemplo, que foram arrebatados, que a Bíblia relata. Ele fala, não, eu não posso me colocar, eu fui arrebatado. Ele fica tão constrangido de falar da experiência que ele teve, que ele fala assim, eu conheço um homem, mas ele está falando sobre si mesmo. Ele não sabe se foi no corpo, se foi fora do corpo. Ele não sabe exatamente como é que aconteceu essa experiência que ele teve. O que ele sabe é que Deus proporcionou uma experiência absurda para preparar ele para o dia mau, para preparar ele para as perseguições, para preparar ele para tudo que ele tinha que enfrentar por causa do Evangelho. Ele foi até o terceiro céu, a Bíblia diz que ele foi até o paraíso. O nível mais alto na cosmologia judaica. É o lugar onde está o trono de Deus e Cristo está sentado à sua direita, com os anjos servindo. Ele teve palavras gloriosas sendo mencionadas naquele lugar, e eram tão grandiosas, era uma comunicação direta do trono de Deus para ele. Era tão grandiosas que ele não conseguia nem falar, ele disse que ele não podia falar,
Porque qualquer palavra que ele escolhesse usar ia ser pequena demais para o tamanho da grandiosidade das palavras reveladas diante do trono de Deus. Ele nem podia falar. E aqui ele traz uma informação importantíssima para nós hoje. Para impedir que eu me gloriasse, para eu não ficar orgulhoso das grandezas dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne. E Paulo volta a falar da primeira pessoa. Ele fala, certo homem foi arrebatado. Foi-me dado um espinho na carne. Porque ele está falando dele mesmo. E esse espinho aparece na vida de Paulo e produz um efeito muito importante na vida dele. Para que eu não fique soberbo. Olha que interessante. A palavra espinho que Paulo usa aqui pode ser traduzida como estaca. E na época era uma referência usada para prender a tenda, para que ela não fosse levada com o vento. Às vezes a gente é levado, né? Às vezes está faltando uma estaca na nossa vida, né? Qualquer ventinho, a gente vai. Mas ela também era usada como referência com pedaços de madeira, onde nas arenas, aqueles que eram condenados pelo Império Romano, eles recebiam essas estacas em todos os orifícios possíveis do seu corpo. Era uma forma cruel deles serem mortos, uma forma dolorosa de matar alguém. Paulo está dizendo que esse espinho era muito doloroso, era muito difícil dele aguentar. Nós não sabemos exatamente o que é esse espinho, e eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o que nós precisamos entender do texto é que esse espinho era muito doloroso e era recorrente. Paulo tinha que lidar com ele, Paulo tinha que conviver com ele. Esse espinho era mensageiro de Satanás. De alguma forma o diabo estava por trás disso. E vemos na Bíblia que isso é muito possível. Ele produz esse tipo de efeito nos seres humanos. Lembra de Jó? Satanás esmagou Jó até onde Deus permitiu. Embora mensageiro de Satanás, ele sabia que era Deus quem tinha mandado esse espinho na carne. Meus irmãos, nada acontece na vida daqueles que são conduzidos por Deus que não for Deus fazendo. Satanás não pode fazer nada comigo se não for Deus fazendo. Homem nenhum faz nada comigo se não for Deus fazendo. Então vamos parar com essa história de olha o que Satanás fez comigo, olha o que Satanás... Não, foi Deus que fez. Você está sendo conduzido por Deus? Foi Deus que te colocou numa situação difícil, foi Deus que te tirou dela, porque é Deus quem conduz a sua vida. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então a pergunta não é se as coisas estão contribuindo para o seu bem. A pergunta é se você ama a Deus. Porque se você ama a Deus, qualquer coisa vai servir para o seu bem. Porque é Ele quem conduz a nossa vida. Era algo extremamente doloroso que humilhava Paulo. Ele fala, para me esbofetear. Sabe o que significava esbofetear naquela época? Era receber um tapa na cara com as costas da mão. Um tapa de desprezo, era assim, ó. Um tapa de desprezo. Era humilhante o que ele tinha que passar. Quando passamos por um sofrimento muito grande, às vezes a gente está muito bem na vida, as coisas estão dando certo, está tudo uma bênção na nossa história, e de repente começa a vir um monte de situação difícil. Quem já passou por isso? Não precisa se expor. Quem já passou por isso? E às vezes começa a vir um monte de pancada, um monte de situação, e você está indo tudo bem. Poxa, você é supervisor, líder de célula, você está vivendo para Deus, você tem uma vida diante de Deus. E as coisas estão prosperando, do nada as coisas começam a ficar difícil. E aí a gente é traído porque a gente nunca imaginou ser traído. E aí a nossa vida financeira recebe uma perda que a gente não esperava e fica dos pés à cabeça. A gente fica sem saber como que a gente vai sair dessa situação financeira que acabou acontecendo na nossa história que a gente não esperava. Às vezes uma pessoa que a gente ama muito fica doente. E todos os planos que a gente fez, a gente tem que desfazer para cuidar dessa pessoa, e a gente não sabe nem o que vai acontecer. Às vezes um ente querido, que a gente ama demais, morre. Meus irmãos, às vezes somos assolados por situações muito difíceis na nossa vida. E sempre que a gente bate de frente com uma situação difícil, a pergunta que fica é: o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Mas será que é esse mesmo o papel da dor na nossa vida? Nos punir? Será que é isso que o Evangelho de Cristo nos ensina? Não, meus irmãos. Esse é um falso evangelho.
Não sofremos porque fizemos algo de errado. Não necessariamente, é óbvio, as nossas escolhas têm consequências, mas o sofrimento não está ligado ao que fazemos ou ao que deixamos de fazer. Olha Paulo viveu algo glorioso, e Paulo recebeu um espinho na carne. Meu irmão, você pode estar próspero, rico, com todas as coisas dando certo na sua vida, sem passar por nenhum sofrimento, mas distante de Jesus, vivendo em trevas. Como você pode estar com um diagnóstico terrível, passando pelo maior sofrimento da sua história, sendo esmagado por perdas avassaladoras, e estar cheio do Espírito Santo, no caminho com Jesus, no centro da vontade dele. Então a pergunta é, o que faz a gente sofrer? A soberania de Deus nos faz sofrer. Por isso, confiando na soberania de Deus, eu afirmo hoje para vocês, não tenha medo. A dor nos salvam. Em primeiro lugar, as dores nos salvam porque nos protegem de nós mesmos. Paulo diz assim, para que eu não me gloriasse, para que eu não ficasse soberbo, para que eu não perdesse o meu coração, para eu não me destruir. Deus tem intenções ocultas no meio do nosso sofrimento. Quando vivemos a nossa vida e está tudo bem, a gente pode começar a olhar para todas as coisas sob a ótica do mundo sem nem perceber. A gente pode começar a olhar e abrir exceções e os valores tais não são mais importantes, esses valores do reino eu posso negociar. E quando eu me vejo, eu estou olhando para o mundo sob a ótica dele. Mas aí as dores chegam, e quando as dores chegam, nós passamos a olhar para o mundo sob a perspectiva da cruz, porque o Evangelho não termina na cruz, o Evangelho começa na cruz. É a partir da cruz que eu enxergo a vida de verdade. A dor redentiva me protege da dor destrutiva. Às vezes Deus me dá uma dor para me salvar, para eu não experimentar a dor da destruição que o orgulho ia me proporcionar. O orgulho faz você querer mais um espelho do que uma janela. O orgulho faz você querer mais ser visto do que contemplar a grandiosidade de Deus e as obras de Deus. O orgulho faz com que as coisas que você faz te empolguem mais do que as coisas que Deus faz. Conta a história que um rei tinha 4 filhos e eles queriam ter especialidades muito extraordinárias. E eles falaram uns para os outros, vamos vasculhar a terra e vamos estudar uma ciência. Cada um estuda uma ciência e a gente vai ter um conhecimento maravilhoso. Cada um foi para um canto da terra e eles se reuniram depois. O primeiro filho chegou e falou assim, olha, eu me formei e dominei uma ciência que torna possível para mim, se eu tiver apenas um pedaço de osso de qualquer criatura, eu consigo imediatamente com que a carne acompanhe esses ossos. O segundo disse, nossa, e eu faço crescer a pele e o cabelo dessa criatura. O terceiro disse, eu sou capaz de criar os membros se eu tiver a carne, a pele e o cabelo. E o quarto concluiu, e eu sei da vida se o corpo todo estiver formado. Uau, olha que incrível! Então vamos nos juntar para ver com o nosso conhecimento o que a gente pode fazer junto? Vamos! Então, em seguida, eles entraram na selva e procuraram um pedaço de osso. Pegou um pedaço de osso, aquele que poderia colocar a carne, colocou com o seu conhecimento. Aquele que poderia dar a pele e o cabelo, colocou com o seu conhecimento. E o que poderia dar a vida foi e soprou vida sobre aquela criatura. Só que aquela criatura era um leão. E assim que ele ganhou vida, ele destruiu e matou os 4. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. Meus irmãos, a glória na vida do cristão precisa ser permeada por dores. O nosso coração é orgulhoso. É na dor que Deus ajusta o nosso coração e nos faz olhar para nós mesmos despidos. Nos faz nos reconhecer quem nós somos na essência. É na dor que Ele revela como está o nosso coração e nos alinha. É na dor que a gente descobre que a gente está em prisões que a gente nem imaginava. É na dor que a gente descobre quem nós somos. Spurgeon tem uma frase que diz assim, muito pouco se tem a aprender sem aflição. Para sermos bons alunos, temos de ser bons sofredores. O mandamento de Deus são melhor lidos por olhos úmidos de lágrima. Há virtudes suas que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa.
Em segundo lugar, as dores me salvam porque me levam a uma fé madura. Olha o que acontece com Paulo, ele fala assim: por causa desse espinho na carne, eu orei 3 vezes. Eu clamei ao Senhor por 3 vezes, pedindo para Deus me livrar. E a resposta de Deus foi não. Meus irmãos, como permanecer diante de um não de Deus? Como permanecer quando você pede tanto para Deus te proteger e vem um diagnóstico terminal na sua vida? Como permanecer quando você pede tanto a Deus para Ele te curar e Ele responde não? Como permanecer quando você pede tanto para Ele abrir aquela porta e todas as portas começam a fechar? Se a sua fé repousa na ideia de como Deus deve responder às suas orações, se a sua fé está parada na ideia de que Deus tinha que fazer isso, Deus tinha que fazer aquilo, a sua fé vai ser levada no dia mau. Não vai permanecer, vai ser instável quando vier a tempestade. Mas se a sua fé repousa no caráter daquele que é eterno, e eu confio no caráter independente da resposta que Ele me der, porque eu sei em quem eu tenho crido, então pode vir qualquer dia mau, porque eu permaneço. Exatamente hoje, fazem 3 meses que eu vivi um dos piores dias da minha vida. Um dos maiores nãos que eu já ouvi de Deus, a morte do meu pai. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 1 ano de idade. E eu sempre fui apaixonada por ele. Mas por conta da separação, eu não consegui ter uma vida de intimidade com meu pai. Eu não consegui ter e desfrutar da presença próxima e da convivência próxima de um pai. Eu passei a minha vida inteira desejando isso. Nós tínhamos momentos próximos, mas nós tínhamos momentos muito distantes de participar, de conhecer um ao outro. Mas no último ano algo mudou na nossa história. No último ano, eu e ele tivemos uma das conversas mais honestas que eu já vi na vida. Eu rasguei o meu coração, eu falei para ele como eu me sentia. Como eu sentia que eu não tinha um papel de filha na vida dele. E para minha surpresa, ele rasgou o coração e me disse que ele não sabia ser meu pai, porque ele tinha me abandonado. E que direito ele tinha de ser meu pai por conta da decisão que ele tomou no passado. E ali eu falei: pai, zerou a conta, vamos construir isso juntos, pai. Você me ensina a ser sua filha, eu te ensino a ser meu pai. A gente pode viver uma nova história, a gente pode... Só que a vida não é um conto de fadas. E construir algo não é de um dia para o outro. Nós fomos lutando uma vez, outra vez, para a gente ser pai e filho. E a gente começou a viver isso de forma muito tímida ainda. Mas ele começou a se fazer muito presente na minha vida como pai. E eu comecei a me fazer muito presente na vida dele como filha. Até que, em janeiro, ele teve um AVC. E ele ficou 29 dias internado no hospital. E nesses 29 dias, eu estive do lado dele os 29 dias. E tudo aquilo que eu tinha pedido a Deus, que eu queria ter de intimidade com o meu pai, eu tive naqueles 29 dias. Naqueles 29 dias eu descobri que eu durmo com a mão no rosto igual ao meu pai. Naqueles 29 dias eu descobri que o meu braço e a minha mão têm características muito parecidas com a dele. Naqueles 29 dias eu descobri que ele era apaixonado por água com gás, assim como eu. Naqueles 29 dias eu descobri que todo mês ele enchia o carro dele de cesta básica e saía pelas comunidades distribuindo, assim como eu. Naqueles 29 dias eu descobri que aquilo que eu sempre busquei estava o tempo todo em mim. Ele estava o tempo todo em mim. E eu pude reconhecer e a gente foi ali se descobrindo um ao outro. Naquele leito, a gente foi se reconhecendo como pai e filho. Naquele leito, a gente pôde cantar louvores porque ele se reconciliou com Jesus, ele estava afastado. Naquele leito nós oramos juntos. Naquele leito nós fizemos planos que nós sabíamos que nem íamos cumprir. Mas naquele leito a gente quis viver tudo. Eu fiz canja, dei na boca dele. Naquele leito a gente se reencontrou.
E ali eu pensei, meu Deus, eu estou vivendo tudo que eu sempre sonhei por anos. Eu estou tendo meu pai, eu estou cuidando do meu pai. E eu tinha muita certeza que Deus ia curar ele, eu tinha muita certeza. Eu orei como eu nunca orei na minha vida, eu tinha certeza. Até que eu estava para vir aqui pregar, há 3 meses atrás. E o médico me ligou e falou, olha, não tem muito o que fazer. Ele pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Não tinha muita coisa para ser feita. Meus irmãos, eu não tinha nem pernas para subir aqui. Eu não tinha nem pernas. Eu tremia. Mas eu queria dizer para os irmãos que quando Deus me deu o maior não que eu já recebi na vida, foi o dia que eu dei o meu maior sim para Deus. O meu maior sim para Deus. Naquela mesma madrugada, ele faleceu e a minha reação foi falar para Deus, Deus, o Senhor não fez o que eu te pedi, o Senhor não fez o que eu te pedi. E uma amiga me deu um livro para ler, e nesse livro Deus falou comigo, bons pilotos fazem de tudo para levar os passageiros para casa em segurança. Você prefere ter lindos momentos com o seu pai aqui na terra ou viver eternamente com ele? Ali, meus irmãos, na dor, eu aprendi a olhar para a vida pela perspectiva da eternidade. Uma perspectiva muito maior do que aqui da terra. No enterro, na hora do cortejo, o caixão ia descendo para o lugar, todos os postes foram tomados por andorinhas, paradinhas assim, ó. Todos olharam para cima na hora, ficaram chocados. Ali o Espírito Santo falou comigo, fique tranquilo, ele já está em casa. E eu fui buscar o significado de andorinha. E o significado de andorinha é voltar para casa. Meus irmãos, as metáforas bíblicas para sofrimento falam de uma poda. E o melhor fruto vem por meio da mais profunda poda. O mais puro ouro vem do fogo mais ardente. Eu certamente aprendi as maiores lições da minha vida ao passar pelas águas mais profundas. A fé imatura crê que Deus vai fazer o que eu estou pedindo. A fé madura crê que mesmo que Deus não fizer, eu confio no caráter. Ele conhece o plano todo, eu conheço só uma parte. As dores me levam a uma fé madura. A fé madura não precisa de nada para permanecer. A fé madura não precisa de cura, não precisa de riqueza, não precisa de orações atendidas, não precisa de milagre. A fé madura só precisa de Jesus. E aí a gente vai para o terceiro e último ponto. As dores me salvam porque tornam Jesus suficiente para mim. Paulo diz que a resposta de Deus para livrá-los do espinho na carne foi não. Mas a justificativa foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não há prova, não há dor, não há situação difícil na sua vida que a graça de Deus não seja suficiente para te sustentar. Não existe. Quando eu passo por dores, meus irmãos, eu aprendo que não tem nada nessa vida que eu precise mais do que Jesus. Nada. Paulo diz que tem prazer nas dores. Paulo diz que tem prazer nos insultos. Sabe por quê? Porque quando nós estamos diante da maior dor da nossa vida, é nesse momento que ele tem um nível de contato, que nós temos um nível de contato com Deus que jamais teríamos. Por isso o prazer na dor. Porque quando eu estou na dor, eu experimento uma graça que eu jamais experimentaria se eu não estivesse nela. É quando ele é fraco, é quando ele é vulnerável, é quando as lágrimas invadem o seu rosto, é quando tudo parece não ter saída, que ele experimenta a força que é ter Jesus com ele, suficiente. É quando somos fracos que deixamos o lugar de Deus para Deus. E ficamos no nosso lugar. É na nossa vulnerabilidade, é na nossa humanidade que Deus se revela poderosamente. Não tenha medo, não tenha medo de ser um necessitado da graça de Deus. Eu sou uma necessitada da graça de Deus.
Eu vejo pessoas como Fanny Crosby, por exemplo, uma das principais compositoras cristãs dos séculos. Mais de 900 hinos conhecidíssimos essa mulher compôs. Mas ela teve uma experiência muito dolorosa. Quando ela era bebê ainda, ela perdeu a sua visão e nunca voltou a enxergar. Mas ela dizia que era muito precioso poder enxergar pela fé. Poucos dias antes de Fanny morrer, ela disse o seguinte: eu creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para uma obra a qual me fez. Eu tive os sonhos mais lindos. Eu tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos, as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim, porque eu passei a enxergar pelos olhos da fé. Ela teve uma influência incrível na igreja. E um dos hinos mais conhecidos que ela escreveu logo depois que o seu filhinho, bebê, morreu enquanto dormia. E ela escreveu: salva em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz. Tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. C.S. Lewis diz assim, eu pensava que a minha vida era um castelo de pedras. Mas eu descobri que era um castelo de cartas, quando Deus fez soprar e derrubar tudo. Mas ali eu me senti num centro cirúrgico, onde o médico era Deus, fazendo em mim o que eu precisava que fosse feito. Nem toda dor vai ser superada, meus irmãos. A dor de Paulo era recorrente. Existem dores que nós vamos ter que conviver com elas. Essa é a vida. Viver implica sentir dores. Mas com a dor vem a oportunidade de eu me recriar. Com a dor vem a oportunidade de eu me reencontrar com aquilo que eu sempre fui, com aquilo que eu fui criado para ser. A dor me dá a oportunidade de eu me reconstruir, de eu me refazer com tudo que a dor me ensina, com tudo que a dor me traz. A dor me impulsiona, me move. A dor não é sua inimiga, não. A dor é sua amiga, você não precisa fugir dela, porque ela vai te levar para um outro nível. Fugir da dor é fugir da própria vida. Eu estava lá no hospital, quando o pastor José estava sendo operado, e eu estava do lado do pastor Josué Pai. Meus irmãos, que inspiração. Aquele homem estava pregando para todos os pastores da igreja Atitude do Mundo, por Zoom, e eu do lado dele. E ele estava falando, se Deus quiser levar meu filho agora, eu confio no que Deus vai fazer. Eu confio que o que Deus vai fazer na vida do meu filho vai ser o melhor. E ali ele começou a falar de Jó. Meus irmãos, que homem inspirador é o pastor Josué Pai. E quando ele falou de Jó, eu falei, pastor, eu vou usar isso domingo. Falei com ele, eu vou usar, pode usar. Ele falou, pode usar tudo que você quiser. E ele estava falando uma coisa muito interessante. Jó era íntegro, justo, temente a Deus. Foi Deus que falou isso, tá? Foi Deus que falou que Jó era isso. O próprio Deus falou. Só que ele não conhecia Deus intimamente. Você pode ser íntegro, justo, temer a Deus e pode não conhecer a Deus intimamente. O livro de Jó vai relatando que ele perde tudo. Ele perde o filho, ele perde as riquezas, ele perde a saúde, ele perde tudo. Mas depois, ele diz assim, antes eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar. Antes eu te conhecia pela experiência dos outros, só de ouvir falar. Mas hoje, os meus olhos te veem. Hoje os meus olhos te veem. Meus irmãos, nessa manhã você vai começar a ver a Deus com seus próprios olhos, não pela experiência do outro. Nessa manhã, hoje, tudo começa a fazer sentido para você. Começa a desescamar da sua vista aquilo que precisa ser visto. Não tenha medo, as dores nos salvam. E eu quero encerrar para fazer uma pergunta para você com uma história. Eu estava num congresso com o Tim Keller, que eu gosto muito.
Ele já faleceu, mas quando ele esteve aqui no Brasil, eu fui direto nesse congresso chamado Igreja na Cidade. E lá ele contou uma história que me marcou e tem me marcado, eu já até contei aqui numa quarta-feira. A história de um lenhador que precisava tirar umas árvores do lugar. E ele precisava cortar a árvore. Quando ele foi cortar a primeira árvore, ele viu que tinha um pássaro com o ninho, com os ovos, com tudo ali naquela árvore. Ele falou, caramba, se eu cortar essa árvore, derrubar essa árvore, vai ser uma destruição completa. Então aquele lenhador, antes de cortar a árvore, ele chacoalhou, e aquele ninho foi estremecido, aquele ninho foi balançado. Imagina sob a perspectiva do pássaro. Está tudo bem na vida dele, de repente chacoalhou, o desespero, os ovos vão cair, o que vai acontecer? Eu vou morrer. O pássaro deve ter ficado desesperado. E o desespero foi tão grande que o pássaro voou correndo e resolveu deixar tudo para trás. O ninho que ele tinha formado, deixou tudo para trás. Foi reconstruir a história dele numa outra árvore. Histórias da vida, né? Quantas vezes a gente não tem que se reconstruir e busca outras árvores para fazer tudo de novo? Mas aí o lenhador olhou e falou, meu Deus, aquela árvore também vai cair. Eu não posso deixar ele fazer aquele ninho lá. O lenhador foi lá e sacudiu aquela árvore. Até que o lenhador viu que o pássaro voou bem alto para uma rocha. E lá ele sabia que aquele pássaro estava num lugar seguro. Eu queria dizer nessa manhã que nós somos o pássaro. E que o lenhador é Jesus. E que a gente precisa entender que um dia todas as árvores da nossa vida vão cair. Às vezes essa árvore vai ser um amigo que vai te decepcionar muito. E você está formando o seu ninho ali, você está achando que a sua segurança está ali. Às vezes vai ser uma pessoa que vai te trair. Às vezes vai ser um problema que você vai ter que lidar no trabalho. E você está achando que o trabalho é a segurança da sua vida. Às vezes a árvore vai ser o dinheiro que hoje você acha que te deixa numa situação que você não precisa se preocupar com nada. Às vezes vai ser frustrações. Às vezes a árvore vai ser até o ministério, que você acha que chegou no topo porque está nesse ministério. Irmãos, todas as árvores em algum momento da nossa vida vão cair. Então Jesus, sabendo disso, nos expõe, nos permite lágrimas, nos permite tristezas, nos permite o medo de ter o ninho sacudido. Sacode mesmo, para que a gente consiga fazer voo muito mais alto, para colocar o nosso ninho na rocha, que é Cristo. Porque só ali a gente vai estar seguro. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: onde você tem construído o seu ninho? Qual tem sido essa árvore? Porque as árvores vão acabar caindo e Jesus quer te levar para um lugar mais alto. Jesus quer que o seu ninho, a sua família, a sua vida esteja na rocha. Porque nessa rocha ninguém vai derrubar. Essa rocha pode passar a tempestade que for, você vai permanecer. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.